Unidade 3, sessão 3.2. Lembrando vocês que nós estamos sendo gravados e essa aula vai para o portal assim que for possível, fazer o download para o meu computador, enviar para o YouTube e passar o link para o portal de vocês, tá? Agora fica muito mais oportuno em relação à data da Oficial 2. Fica até possível, né? A respeito desse assunto. E vamos dar continuidade, então, a respeito do conteúdo que nós estamos estudando nessa sessão que eu comentei agora. Vamos finalizar, então, a unidade 3, sessão 3.2. E aí vem aquela pergunta. E se por um acaso houver uma omissão na lei de ambos os países? Então vamos imaginar uma relação jurídica entre duas pessoas e aquela relação jurídica acaba sendo omissa no estado de nacionalidade de um e no estado de nacionalidade do outro, ou de domicílio de um ou de domicílio do outro. Como que fica essa situação? Então, veja só, no material está colocado que o juiz possui o dever da aplicação da norma. E no caso, o juiz ele vai ter que se valer do meio mais adequado possível para a aplicação segundo o ordenamento de ambos os países. E o interessante é que aqui no Brasil, mesmo sendo fonte do direito internacional, doutrina, jurisprudência, costumes, leis especificamente, no Brasil somente a gente vai poder chegar na aplicação que não seja a analógica e que não seja a aplicação da lei, se por um acaso se inexistir a legislação. Então vamos lá. O ordenamento jurídico brasileiro fala que a fonte primária é a legislação e a fonte secundária só vai poder ser utilizada se não houver a norma. Então vejam, se existir no Brasil um Estado positivista, romano-germânico, ou seja, a necessidade não do common law, mas sim, falamos aqui do civil law, uma regra de direito internacional, se eu for falar em costume, eu apenas vou poder aplicar o costume se houver a omissão da legislação. E nessa circunstância deve haver uma adequação muito boa entre os dois estados, inclusive, havendo uma omissão legislativa, tá? Em relação a esse ponto. E aí vem uma outra questão. E se por um acaso for decidido ao juiz brasileiro, for decidido na territorialidade, ou seja, nos elementos de conexão, levando o estado pessoal, né, o status, pegando o ponto de vista da nacionalidade, por exemplo, ou do domicílio, sendo reconhecido isso ao juiz nacional, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, que deve se aplicar as regras do direito internacional, fica aquela pergunta, e aí? Eu vou ter que pagar um tradutor para o juiz, eu vou ter que contratar profissionais para explicar para o magistrado como que é a regra a respeito dessa relação jurídica no estado estrangeiro. Então, tem essa outra circunstância também muito interessante para a gente analisar, é que uma vez que seja decidido ao juiz brasileiro que as regras a serem aplicadas aqui no inventário sejam as regras do país, da nacionalidade da pessoa, mesmo o patrimônio ficando aqui no exemplo. As regras a respeito do direito da pessoa do Estado estrangeiro a ser conhecida pelo juiz brasileiro, eu vou ter que pagar um curso na rede LFG para ele? Não, é obrigação do magistrado, né? O conhecimento a respeito, nessa circunstância, o magistrado, bancado pelo Estado, que vai ter que tomar suas providências para a aplicação da norma estrangeira aqui em território brasileiro. E as partes não vão ter ônus nenhum em relação a isso daí, tá bom? Então é muito interessante também ter essas observações. E veja só o que está em negrito aqui, inclusive. Senhor, licença. Pois não. Licença.
Ainda está na 3.2, né? Sim. Tá. Sim. É que eu dei uma perdida. Tá, a hora que for para 3.3 aqui, eu vou comentar com vocês, tá? O que é colocado aqui, inclusive que fala quanto ao juízo natural, deverá atentar, ou seja, o juiz nacional, tá? Deverá atentar para a lei estrangeira na sua totalidade, seguindo todas as suas remissões, incluídas suas regras de direito intertemporal, normas relativas à hierarquia das leis, seu direito convencional, seu direito estadual, municipal, cantonal, zonal, seu direito religioso, suas leis constitucionais, ordinárias, decretos, etc. Ou seja, gente, uma vez estipulado para o juiz brasileiro seguir a norma estrangeira, o juiz vai ter que saber a respeito da norma estrangeira conforme a pirâmide de Hans Kelsen, que tem juízes que entendem péssima pirâmide de Hans Kelsen, tem escritores de livros aí que não gostam, acham retrógrado essa questão da pirâmide de Hans Kelsen, mas é só um exemplo que deve conhecer todo o ordenamento jurídico, inclusive no sistema piramidal que eu falo de ordem hierárquica das normativas, tá? E dando sequência ao conteúdo, no mesmo sentido, dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 5º, que determina a aplicação da lei, e o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. E olha só o que diz o material: as dificuldades na aplicação da lei estrangeira são muitas, e inevitavelmente ocorrerá situações em que a aplicação será praticamente inviável diante do seu desconhecimento. Sendo assim, após esgotados todos os meios possíveis de conhecimento, compreensão e prova do direito estrangeiro, e sendo estes impossíveis, o que deverá ser feito? Como a demanda será solucionada pelo juiz? Deverá rejeitar a demanda ou aplicar a lei do foro? E aqui vem aquela segunda problemática, né? Que é essa questão de, na verdade, eu disse para vocês que o juiz ele não pode alegar o desconhecimento, o juiz ele sequer vai poder ficar informando que não vai saber fazer a correta interpretação. O que vai ter que ser feito é o julgamento conforme o que foi especificado, inclusive como que deve proceder o juiz naquela circunstância. E levando em consideração também o que regra a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, conforme eu disse agora há pouco, que na omissão legislativa, o juiz ele não pode acabar deixando de efetuar o julgamento. E se foi decidida que deve ser com base na lei estrangeira, ele deve buscar o conhecimento a respeito dela, sim, e, claro, a aplicação de forma equânime, de forma equilibrada, de forma justa. Inclusive, tem o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que fala: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, de acordo com os costumes e os princípios gerais do direito. E presta atenção, quando nós falamos em analogia, nós não falamos que a lei está sendo omissa porque existe uma lei, porque se eu estou aplicando a analogia, é porque eu estou aplicando uma lei, tá? Mas levando isso em consideração que não a inexistência mesmo da lei, não só a questão da interpretação analógica, na omissão mesmo da lei, aqui, pela sequência, no exame da ordem costuma cair o contrário. No exame da ordem pode ser que eles coloquem que, sendo omissa a lei, o juiz decidirá o caso conforme os costumes, a analogia e os princípios gerais do direito. Sendo que a ordem cronológica aqui é primeiro a analogia, depois os costumes, depois os princípios gerais do direito, sendo certo que os princípios deveriam ser os primeiros, porque o princípio é aquele que motiva. O princípio é o fato gerador da positivação de uma norma. Se não fosse por força do princípio geral, não se teria sequer a norma. Na verdade, se a gente desse o valor devido aos princípios, talvez desnecessárias seriam as normas, né? Mas, de qualquer forma, gente, a sequência que está colocando analogia, costumes e princípios gerais do direito do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inclusive essa sequência que vocês devem memorizar para fingir não ter um erro em questões objetivas do exame da ordem, tá? E aí, veja só, sendo assim apregoado no artigo 4º, apesar de não se tratar de hipótese de omissão da lei, mas sim da impossibilidade de identificação do seu conteúdo, tal regra deve ser aplicada da mesma forma que, por analogia, nessas questões internacionais, tá? Vamos dar continuidade aqui ao material. E para falar a verdade, acabamos o conteúdo da unidade
2 na sessão 3, desculpe, na sessão 3.2 com essas observações feitas aqui. Só que antes de passarmos para a sessão 3.3, eu acredito que vai ser conveniente eu fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Algumas perguntas para vocês. Então anotem, por favor, algumas perguntas para vocês irem aí respondendo e memorizando a respeito do conteúdo. Vamos lá, então. A primeira pergunta. O direito internacional privado. O direito internacional privado. Busca a solução de eventuais conflitos, a solução de eventuais conflitos de questões que envolvam a lei interna exclusivamente? Interrogação. E aí, alguém sabe me dar essa resposta? É bem simples a resposta, hein? E, gente, eu acho que é porque tá à noite e é que eu tô falando baixinho aqui, pensando que eu não posso falar alto, né? Mas, para falar a verdade, é até melhor falar alto. Problema, hein? Lararara. É até melhor falar alto. Desculpe aí se eu tô falando baixo aqui comentando, é porque, como eu estou dentro de casa, pelo horário, eu fico pensando que não devo falar alto. Sendo que na sala de aula, praticamente eu grito, né? Alguém tem essa resposta? Será que eu tô com problema no áudio aqui? Não, professor, dá de te ouvir, sim. Então coloque a resposta, já que ninguém deu, eu vou para a resposta, então. É, Coloque aí. pode ir. Coloque aí.
Coloque aí. Não. Não. Uma vez que versará sobre a aplicação da lei interna ou da lei internacional. Não, uma vez que versará sobre a aplicação da lei interna ou da lei internacional. Da lei interna ou da lei internacional. Então, esse é o parâmetro, esse é o ponto a ser estudado dentro do direito internacional privado. Uma vez feita a qualificação da relação jurídica, o poder judiciário ele vai ter que saber se é o poder judiciário daqui do Estado brasileiro ou vai ser o poder judiciário do Estado estrangeiro quem vai atuar, e mais do que isso, existe a circunstância de o poder judiciário nacional, inclusive, atuar com fundamento na norma estrangeira. Então, não é porque a norma estrangeira tem que ser aplicada que o processo deve tramitar em solo estrangeiro. O processo pode tramitar em solo nacional com aplicação de normas estrangeiras. Tá? Uma segunda pergunta que vocês podem colocar aí no caderno de vocês é a seguinte: o eventual conflito sujeito às regras do direito internacional privado, ou eventual conflito sujeito às regras do direito internacional privado, poderá ter natureza de direito civil e de direito penal. Poderá ter natureza de direito civil e de direito penal. Poderá ter natureza de direito civil e de direito penal. Coloque a interrogação e a gente muda, né? Então, o eventual conflito de natureza de direito internacional privado poderá ter natureza de direito civil e de direito penal? Interrogação. O que nós vimos? Quando os entes relacionados pertencem à comunidade internacional pública, então falamos da ONU, falamos de estados estrangeiros. Em relação a essas entidades, em relação aos estados, nós não falamos que existe uma relação civil, não falamos que existe, vamos colocar aqui, que um estado não pratica crime, tá?
Então, não tem como você aprisionar um Estado. Não existe essa possibilidade. E quando nós falamos da relação existente entre os Estados, nós também não estamos falando aqui de uma relação de ordem civil, do direito civil. A gente fala do direito administrativo, né? Podemos falar nessa questão aí, da administração pública, no exercício da soberania, porque o povo brasileiro elegeu aquele um que pode exercer a função de efetuar tratados e convenções internacionais em nome do povo brasileiro, o chefe do Poder Executivo da União. Essa relação, ela é uma relação que extrapola, que é superior, inclusive, que é diferenciada da relação civil, da relação penal. E é por isso, gente, que nessa circunstância que eu acabei de mencionar, nós, inclusive, não estamos no direito internacional privado, nós estamos no direito internacional público. Quando é um Estado efetuando uma convenção, um tratado internacional, é uma relação jurídica vinculada ao direito internacional público. E quando nós falamos de particulares, podemos sim falar de relações cíveis, podemos sim falar de relações comerciais, podemos sim falar de relações penais, isso aí, sem óbice. Então, a resposta simplesmente aí dessa pergunta, sim. Uma vez que quando as relações se dá perante a comunidade internacional, a exemplo de estados, essa relação não vai ser de direito internacional privado, vai ser uma relação de direito internacional público, tá? Acho que vocês compreenderam isso, né? Professor, no caso é sim, né? Uma vez que se dá o Estado, Isso, a resposta é sim. Uma vez que uma relação que envolve os estados, a exemplo de tratado e convenção internacional, não se refere ao direito internacional privado, mas ao direito internacional público. Ou então só escreve que uma vez que a relação que envolve os estados estrangeiros tem natureza de direito internacional público. Uma próxima pergunta que vocês podem colocar aí no caderno é a seguinte. Uh, considerando, considerando, considerando que a lei interna, considerando que a lei interna, vírgula, a doutrina, eu não vou nem ver o vídeo aqui, viu, Cleide? Considerando que a lei interna, a doutrina, vírgula, a jurisprudência, vírgula, os tratados e os costumes são fontes formais, são fontes formais
para a aplicação de leis estrangeiras? Vírgula. Qual delas somente pode ser utilizada se a lei for omissa? Qual delas pode ser utilizada se a lei for omissa? Qual delas pode ser utilizada se a lei for omissa? Interrogação. Alguém sabe me responder? Tantos dias. Mais Professora, eu já tô alguém? meio alerta. Mas tem mais gente Sinceramente, aí. eu só tô escrevendo o que o senhor está falando. Uma matéria dessa é top, gente. Uma matéria dessa não dá para deixar Não, passar. realmente é top, mas hoje eu estou daquele jeito. Pessoal, conforme a gente até leu ali no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o juiz ele vai poder se valer do costume se a lei for omissa, tá? Então, aqui no Brasil, nos outros países, gente, eles acabam aplicando todas essas fontes para a solução. Nos outros países que não tem uma exceção como a do Brasil, que no Brasil ele somente vai aceitar, por exemplo, o costume se houver uma omissão da lei. Então eu acabei fazendo uma pergunta invertida aqui, mas de conhecimento de todos vocês. É que talvez na hora da pergunta pareça um pouco difícil pela forma como a pergunta é elaborada, mas isso tudo vocês já sabem. Na verdade, vocês já têm conhecimento a respeito disso. Então coloque aí que a fonte formal aceita na omissão da lei é o costume. É o costume. Dando continuidade, uma próxima pergunta. Para que haja o julgamento, para que haja o julgamento, para que haja o julgamento,
do ponto levado ao Poder Judiciário, para que haja o julgamento do ponto levado ao Poder Judiciário, Senhor, repete de novo, fazendo favor. para que haja o julgamento da questão, né, levada ao Poder Judiciário, da questão levada ao Poder Judiciário, vírgula, necessário se faz que haja a qualificação da situação. Necessário se faz que haja a qualificação da situação. Necessário se faz que haja a qualificação. Vírgula, que pode ter natureza jurídica contratual ou pessoal. Contratual ou pessoal. Ponto. Verdadeiro ou falso? Quero dizer, essa afirmação é verdadeira ou essa afirmação é falsa? E por que eu faço essa colocação? Gente, o mundo do direito, ele acaba pregando situações como essa que eu acabei de falar para vocês. O que eu quero dizer? Nós estamos em um estado organizado político-administrativamente. E no texto constitucional, existe uma previsão de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá bom. Quer dizer, então, que, eventualmente, eu posso apresentar ao Poder Judiciário uma causa porque alguém não cumpriu a lei, desrespeitou a lei e voluntariamente ela não quis me indenizar, mesmo eu nunca tendo celebrado um negócio jurídico com aquela pessoa. Vamos pegar um exemplo? É o típico, é o acidente de trânsito. Surgiu uma relação jurídica, mas não contratual, mas dentro do direito de satisfação de um crédito que eu tenho porque a pessoa me causou um dano praticando um ato ilícito, dentro das regras de trânsito, dentro da norma do direito civil, no exemplo que eu estou passando para vocês. Essa relação jurídica existe porque existe uma norma prévia. Essa norma estipula que todos devem praticar as normas de forma lícita e que aquela pessoa que pratica o ato ilícito tem o dever de reparar. Logo, surge uma relação jurídica entre quem causa o dano com a pessoa que sofreu o dano. Essa relação jurídica, ela pode ser levada ao Poder Judiciário se não houver uma solução amigável da problemática. E aí, então, o Poder Judiciário ele vai resolver essa questão, que é uma questão que envolve uma relação jurídica pessoal, não contratual. Na contratual, por exemplo, eu comprei um veículo. E esse veículo, ele apresentou um problema substancial dentro do prazo de 3 meses.
e eu vou reclamar dentro do direito do consumidor que aquele problema, por exemplo, é um veículo seminovo, em 2020 nós estamos comprando um veículo em 2018, e esse veículo de 2018 apresentou um problema no câmbio, apresentou um problema no motor, um exemplo que eu estou passando. Se um dia eu for vender meu carro para vocês, não tem nenhum problema no câmbio nem no motor. Mas isso daí é uma relação contratual, tá bom? Então, essa afirmação que eu disse para vocês, que pode acabar numa relação internacional privada, a discussão tratando a respeito desses pontos, certo? Bacana, então. Vamos dar continuidade aí. Afirmação, portanto, verdadeira. Sendo certo, gente, que vocês já têm na cabeça jurídica que o que nós estamos estudando aqui? Estamos estudando direito internacional privado. Para que serve o direito internacional privado? Para eu saber qual que é a sede da aplicação do direito. Primeiro, eu preciso saber, o processo vai tramitar em que lugar? Qual vai ser a sede da questão colocada em juízo? E o segundo passo é que, escolhida a sede jurídica, qual a legislação? Então, primeiro eu tenho que saber qual que é o local de julgamento. E segundo passo, qual norma vai ser aplicada? Entenderam? É isso que a gente está estudando aqui. Primeiro, poxa, é uma situação jurídica que ocorreu no Estado brasileiro, então a gente vai lá para as normas de direito brasileiro, né, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, e a gente vê que tem determinadas situações que, pô, o bem se encontra no Brasil, mas que bem é esse? Bem móvel ou bem imóvel? Direito real ou não? Ou então a relação jurídica foi realizada no Brasil. Então, qual regra que vai ser aplicada? Porque se o bem se encontra aqui, vai ser julgado aqui. Mas e aí, qual regra? Então, primeiro a gente tem que decidir qual que é a sede. Esse é o primeiro ponto. Mesmo sem pergunta, gente, coloque aí a seguinte afirmação. Eu vou narrar para vocês. Escrevam o seguinte: o primeiro ponto a ser resolvido diante de uma problemática que envolva o direito internacional privado, o primeiro ponto de uma problemática que envolva o direito internacional privado a ser resolvido, o primeiro ponto a ser resolvido, o primeiro ponto a ser resolvido diante de uma questão, né, que envolva o direito internacional privado, é saber qual será a sede, jurídica. Qual será a sede jurídica? Senhor, que envolva direito privado. Leia por completo, só para eu saber. O primeiro ponto a ser resolvido diante de uma questão que envolva direito Internacional privado, isso mesmo, o direito internacional privado, é o da sede jurídica. É o da sede jurídica. Vírgula.
cujo processo ou irá aplicar a legislação local, cujo processo ou irá aplicar a legislação local, vírgula, ou irá aplicar a legislação estrangeira. Ou irá aplicar a legislação estrangeira. Ponto. Até para a gente dar uma sequência de forma mais rápida, na mesma linha coloque para tanto, vírgula, existem os elementos de conexão. Para tanto, vírgula, existem os elementos de conexão. Para tanto, existem os elementos de conexão. Que são usados diante da situação fática, e são utilizados diante da situação fática e da norma interna do Estado. E da norma interna do Estado. Só um segundinho. Alguém que está me escutando aí, leia essa última afirmação que eu fiz aí, esse último parágrafo, que eu não estou nem fazendo pergunta, eu só estou narrando para vocês, por favor, só para eu pegar um norte aqui para dar continuidade.
Para tanto, existem os elementos de conexão que são usados diante da situação fática e da norma interna do Estado. Antes mesmo do para tanto, bem no começo do parágrafo, fazendo favor. Primeiro ponto a ser resolvido, diante de uma situação problemática que envolva o direito internacional privado, é saber qual será a sede jurídica, cujo processo ou irá aplicar a legislação local ou irá aplicar a legislação estrangeira. Aí, para tanto, existem os elementos de conexão que são usados diante da situação fática e da norma interna do Estado. Vírgula. Quais sejam dois pontos. Os elementos reais vírgula. Eu mudei a ordem, mas vamos lá. Os elementos reais, vírgula, ou do estatuto pessoal, entre parênteses, coloca aí nacionalidade, domicílio, né? Entre parênteses, nacionalidade, domicílio. Vírgula. Os de obrigações. Os de coisas. Vírgula, ou melhor, entre parênteses, né? Bens móveis e bens imóveis. Bens móveis e bens imóveis. Ponto. Vou passar então agora, mesmo sem passar a resposta, porque diante da não participação de vocês em não passar as respostas, eu vou preferir tomar essa temática agora que eu vou tomar, tá? Eu vou passar várias perguntas, na verdade, para vocês, e eu vou utilizar o tempo da aula passando todas essas perguntas para vocês já trazerem respondidas, inclusive vou passar perguntas da sessão 3.3, não só da sessão 3.2, porque como eu que estou respondendo tudo aqui, eu, na verdade, vou passar todos os pontos, pelo menos para vocês já terem um norte do que eu entendo como importante da sessão 3.3 também, da unidade 3, tá bom?
Eu vou ser um pouquinho mais rápido na hora de fazer as perguntas. Anotem, por favor, o seguinte. Se a lei estrangeira, for a aplicável, se a lei estrangeira for a aplicável, vírgula, haverá ônus para as partes. Se a lei estrangeira for aplicável, haverá ônus para as partes. Interrogação. Eu faço a pergunta se haverá ônus para as partes no sentido de o juiz ter de tomar conhecimento a respeito desse conteúdo, tá? Próxima pergunta. Se houver omissão da lei do local e da lei estrangeira, se houver omissão da lei do local e da lei estrangeira, se houver omissão da lei do local e da lei estrangeira, vírgula, como deverá o juiz proceder? Pode até colocar assim, como deverá o juiz brasileiro proceder? Vamos imaginar já no nosso ordenamento, né? Como deverá o juiz brasileiro proceder? Vamos imaginar que o local aqui, então, é o Brasil. A lei local, Brasil, e a lei estrangeira. Houve a omissão das duas. Dando continuidade. Segundinho. Próxima pergunta. Quais os limites que justificam que o juiz brasileiro
deixe de aplicar a lei estrangeira interrogação. Na linha de baixo, coloque qual a diferenciação entre fraude à lei, qual a diferenciação entre fraude à lei e exceção à ordem pública. Qual a diferenciação entre fraude à lei e exceção à ordem pública? E por fim, defina reenvio. Defina o termo reenvio aplicado no direito internacional privado. Defina o termo reenvio aplicável ao direito internacional privado. Então, entre aspas aí, reenvio. Defina reenvio, termo esse relacionado ao direito internacional privado. Eu quero que vocês respondam todas essas perguntas, inclusive eu vou ficar aqui nos próximos 15 minutos para tirar a dúvida de vocês, mas eu quero que vocês leiam o material e escrevam essas respostas aí no próprio material de vocês, tá? Professor, mas é para a próxima aula, né? Na verdade, eu vou explicar, eu vou voltar a tratar sobre todos os pontos objetos da pergunta, né? Mas eu já quero, vocês já podem utilizar esses 15 minutos, até porque a gente tem esses 15 minutos próximos aí, para vocês, ao invés de irem embora, ficarem estudando a respeito. E aí eu volto a tratar desse assunto depois da resposta, tá? O que não vai dar tempo, provavelmente, na aula de hoje, né? Faltam apenas alguns minutos para encerrar a aula. Ah, não, professor, libera nós. Fica à vontade. Ainda mais pelo menos. Mas esses são os pontos que eu vou acabar revisando sim no início da aula da semana que vem, tá? Quanto a isso aí, fica tranquilo. Tá bom, gente? Então, depois da semana eu estudo, tá? Eu fico aqui aberto, gente. Agora, para quem se retirar aí, fica o meu abraço, meu desejo de boa noite, tá? Professor. Então, Daiane? Oi. Uma dúvida, professor. Você já lançou a nota, eu não sei como que vai ficar, se é o próprio portal que lança do direito administrativo? Não. No meu portal não apareceu ainda. Eu não lancei ainda. Vou lançar. Não? Eu acho que eu vou até encerrar o vídeo aqui, e aí eu fico aqui, eu só vou encerrar a gravação e vou ficar aqui respondendo as perguntas, tá?
Tá ok, então. Obrigada, boa noite. Estou à disposição, gente. Só estou parando a gravação só.